que deu certo de novo. Ahn, eu vou começar esse vídeo ao vivo falando primeiramente quem eu sou. Meu nome é Hugo e eu atendo aqui nesse perfil com radiestesia e com tarô também. E eu fiz recentemente no meu perfil um, um post falando sobre 4 campos em que a radiestesia pode auxiliar a gente e, enfim, a tornar esses 4 campos mais fluidos e mais tranquilos. E eu associei também com os 4 naipes, né, dos arcanos menores do tarô. E eu vou falar um pouco sobre eles, aí depois eu acho que eu vou postar esse vídeo em alguma outra mídia que não seja essa. Enfim, e vou salvar aqui também. E é isso, eu vou começar, espero que vocês gostem. Existem 4 campos principais, né, da nossa vida que guardam essa associação, né, com os arcanos do tarô. E aí eu separei algumas cartas para fazer essa associação ficar um pouco mais lúdica, um pouco mais simbólica, né? E aí eu peguei a Rainha de Paus, essa daqui, que é essa mulher voltada a entusiasmo, a autoestima, a muita energia de atividade, ação e atitude, para falar de um campo que é o espiritual, né? De onde vem toda essa energia de atitude e de entusiasmo que a Rainha de Paus tem, né? O fogo, que é o elemento do naipe de Paus, é um elemento que nos conecta como ele se apresenta, né? Ele nos conecta com o que está acima, né? Então, isso simboliza, a Rainha de Paus simboliza uma conexão com o espiritual, porque ela materializa algo que está acima, né? Alguma coisa de propósito e, enfim, de algo que é vertical, que não é nas nossas emoções aqui terrenas e mundanas, né? É alguma coisa que vem de lugares mais elevados. E a ideia é que quando uma pessoa está conectada espiritualmente, ela consegue ter uma vida, independente da crença e de religião, a pessoa consegue ter uma vida com mais significado, mais propósito, e aí, consequentemente, ela tem mais entusiasmo e mais energia para fazer o que ela tem que fazer, mesmo as coisas mais simples, como acordar cedo, ou, sei lá, caminhar. Quando a pessoa tem essa conexão com as coisas mais elevadas, mesmo as atividades mais simples, elas têm muito significado e muito entusiasmo. Porque se você tem um propósito para fazer as coisas que você faz com essa força, com esse senso de conexão e afins. Uma forma de usar a radiestesia para essa conexão espiritual é com o autoconhecimento, né? Eu estava fazendo agora recentemente, baseado num livro que eu vi do David Tansley, né? Em que ele cita a Alice Bailey e ele fala daquela questão dos 7 raios e de alguns corpos sutis que a gente tem. E aí, dentro da pesquisa, né, da forma como ele ensina, é possível que você encontre o raio, por exemplo, que está o teu corpo transpessoal, né, que é a tua alma, que está conectada de uma forma menos individual, mais elevado. Aí, qual raio está, por exemplo, vibrando o meu corpo mental, ou corpo emocional, ou físico, e também a personalidade, né, como eles chamam. E, enfim, esse é só um exemplo. Provavelmente tem infinitas formas de fazer esse tipo de pesquisa para descobrir esse tipo de coisa. E esse tipo de assunto é o que ajuda a gente a ter uma vida um pouco mais simbólica, né? Uma vida com um pouco mais de significado e com sensação de propósito, que é o que a espiritualidade
que é essa promessa da espiritualidade, né, na verdade. Ahn, Além disso, é possível fazer tratamentos com os gráficos radiestésicos para a parte espiritual, só que o problema disso é que a gente tem um pouco controle, mas isso também é possível, né? Enfim, requer muito conhecimento, muita proteção, até mesmo do radiestesista, mas também é possível que isso aconteça, apesar de que exige muitos cuidados, porque a gente aqui na Terra não tem muito controle do que está acima da nossa terceira dimensão, né? Enfim, essa foi a parte de como a radiestesia pode ajudar o nosso campo espiritual, né? Com a rainha de paus. E aí, o segundo campo é o campo da rainha de espadas, né? A rainha de espadas ela é a rainha das coisas racionais, da mente, da realidade mais, da mentalidade mecânica, objetiva, um pouco seca também. E muitos de nós, a gente tem problemas com a nossa realidade mental, com o que a gente pensa, com os pensamentos, por isso a gente, com a radiestesia ou com terapias energéticas, enfim, a gente consegue equilibrar os nossos chakras que estão relacionados, né, como o chakra frontal, com com a energia da nossa mente, porque qual a importância disso, né, na verdade? A importância é que a nossa mente faz parte da nossa criação, da nossa realidade. A maioria das coisas, né, eu não vou dizer tudo porque eu não sei, mas a maioria das coisas que a gente tem, a gente mesmo como indivíduo, que a gente tem na nossa vida, primeiro nasceram aqui, né, na nossa cabeça, e passaram também pelo sentimento, mas nasceram aqui nos nossos pensamentos. Desde uma coisa muito grandiosa como, sei lá, uma casa, ou até uma coisa muito simples, tipo, sei lá, uma caneta. Tudo isso saiu daqui. Então, é por isso que é muito importante cuidar dessa parte e não deixar que a mente controle a nossa vida e como se ela fosse soberana de todos os outros sentidos. Enfim, essa rainha, a rainha de espadas, ela é uma mulher bem objetiva, bem racional, bem organizada. E às vezes a gente não tá organizado assim. Às vezes a nossa cabeça faz a gente fazer. Faz com que a gente faça coisas sem organização, entre aspas, sem pensar, ou pensando de uma forma não prudente, de uma forma não. Enfim, de uma forma não organizada. E aí a gente pode sentir culpa, a gente pode ficar com a mente muito agitada, com obesidade mental, né? E, enfim, é um outro campo que é muito importante na nossa vida, que a radiestesia terapêutica pode ajudar. E é um dos que eu mais tenho dificuldade, inclusive. Em seguida, o campo emocional, eu trouxe a rainha de copas para representá-la aqui. E o campo emocional da nossa vida, às vezes a gente negligencia, mas é essencial porque é por meio dos nossos valores, né, internos e das nossas emoções, dos sentimentos, que a gente constrói, relações, que a gente constrói, enfim, laços, e que a gente consegue sentir que a gente pertence. Quando a gente não tá com equilíbrio nessa parte da nossa vida, a gente pode ficar ou vivendo muito no passado e, enfim, sentindo culpa. Enfim, eu acho que eu voltei. Eu estava dizendo que a gente pode se sentir, quando a parte emocional da nossa vida não está equilibrada, a gente pode viver muito no passado, sentir culpa, é, enfim, culpa, medos, arrependimentos. E quando a gente tá com o nosso lado emocional em excesso, por exemplo, vivendo excessivamente nas possibilidades do futuro, das coisas que podem acontecer com a gente,
sentindo que tal pessoa vai sair da minha vida, ou que eu vou perder tal coisa que me faz muito bem agora. A gente deixa aquela, a gente deixa aquela coisa essencial, que é viver o momento presente e sentir o momento presente. E, enfim, para quem medita, isso se torna ainda mais essencial, né? Para quem acredita que o momento presente tem muito valor e é onde está a nossa possibilidade de mudança e de fazer as coisas acontecerem, é muito importante que essa parte da nossa vida esteja equilibrada. Além disso, não só falando do nosso sentimento individualmente, mas da nossa relação com as pessoas, né? De relacionamentos afetivos e com a nossa família. Enfim, a radiestesia terapêutica pode ajudar no equilíbrio desse campo da nossa vida, né? Que a rainha de copas representa. E acredito eu que principalmente no equilíbrio do nosso chakra cardiorrespiratório, né? Porque é aqui que é a nossa habilidade de ficar no presente e, enfim, expressar o nosso sentimento, sentir, simplesmente sentir, às vezes já é difícil para algumas pessoas, né? Simplesmente entender essa linguagem aqui, às vezes é muito difícil para alguns de nós. Agora, por último, mas não menos importante, acho que para alguns até mais importante, a Rainha de Ouros, né? Eu trouxe a Rainha de Ouros aqui, que é uma mulher conectada com a realidade objetiva, com o mundo material, com nutrição, com alimentação. É uma mulher que ela domina essas áreas, né? Domina a organização dos ambientes, a alimentação, a prosperidade financeira e, enfim, esse campo, com a radiestesia terapêutica, a gente pode fazer muita coisa, né? Vocês já devem ter escutado muitas histórias de pessoas que conseguiram vender coisas que precisavam, vender casas que precisavam vender muito por meio dos gráficos, né, radiestésicos, ou se equilibrar fisicamente, conseguir emagrecer também. Tem algumas pessoas que conseguem, com a ajuda dos gráficos, facilitar esse tipo de coisa. As relações com a alimentação, com a prosperidade, com a atração de por exemplo, clientes ou emprego, manifestação de coisas físicas, móveis. E, enfim, a radiestesia ela pode desbloquear o que está bloqueado na tua vida com relação a esse campo, o campo material. E, além disso, além de poder desbloquear e acelerar esse campo ele é um dos mais lentos, né? Porque a realidade mais densa é essa realidade objetiva. Mas ela passa por outros campos mais sutis antes de se materializar na nossa vida, né? Então, a gente que está aqui acredita, né, nesse mundo de energias e espiritualidade. Então, pode ter coisas na nossa vida que impedem que a gente receba algum dinheiro que a gente tem por direito, ou pode ter coisas na nossa vida que impeçam que a gente prospere financeiramente. Só que essas coisas podem ser desembaraçadas ou aceleradas dependendo da situação em que você viva, né? Só que agora, um adendo a tudo isso que eu disse é que a radiestesia não é milagre, não é tipo um caldeirão que você mexe assim e aparece o que você quer milagrosamente. Mas ela pode te aproximar do que você deseja, daquela estabilidade, né? Seja no campo espiritual, mental, no emocional ou no físico. Só que precisa de atitude, obviamente. A radiestesia por si só não vai fazer a tua casa se arrumar, a louça desaparecer da pia, mas a gente que acredita nessa realidade não física sabe que tem coisas que às vezes a gente traz da infância e estão
estão enrolando o nosso campo para a gente não atingir aquele objetivo de, por exemplo, ser uma pessoa mais presente, vivendo mais no momento presente. Ou tem coisas que a gente traz, sei lá, da adolescência, que estão impedindo a gente de prosperar financeiramente, ou tem alguma coisa energética que a gente traz que impede que a nossa mente fique um pouco mais calma, que nosso campo mental fique um pouco mais tranquilo. Ou pode ser que você deseje ter um relacionamento novo, só que inconscientemente você ainda pode estar preso a alguma coisa, alguma ideia do passado, algum relacionamento do passado. E é nesse nível que a radiestesia pode ajudar a gente. E, enfim, eu já vi coisas acontecerem, já ouvi relatos assim nesse sentido de coisas simples, tipo receber um presente, sim, bem simples como uma trufa, ou até venda de imóveis e enfim, conseguir se conectar com pessoas depois de bastante tempo, ou conseguir mais entusiasmo para seguir os sonhos e os objetivos e aquilo que você acredita. Bom, eu vou terminar a minha live aqui, mas antes disso, eu queria eu queria dizer para quem assistiu ou vai assistir em algum lugar do tempo e espaço que se você for radiestesista e quiser testar o que eu falei dos corpos e dos 7 raios, eu posso de repente ajudar nesse sentido. Ou se você quiser for radiestesista, acho que seria bem legal se você pesquisasse aí como estão os seus campos, né? Esses 4 campos que eu falei. E também eu estou aberto agora para fazer sessões de radiestesia terapêutica, né? Que aí vão olhar, que aí vai olhar para você integralmente, né? Energeticamente, como anda o teu campo energético e afins. E eu também estou fazendo algumas consultas com o tarô agora, eu já fiz algumas. E, enfim, estou bem feliz com o resultado e as pessoas que eu atendi também gostaram bastante. E é isso. Qualquer coisa me enviem os resultados de vocês na DM. é, e se quiserem me procurar para atendimento também, podem me enviar por mensagem ou onde quer que você esteja vendo isso, por algum lugar. E obrigado. E é isso.